Oi, galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai dar início à nossa aula de citologia, tá? Essa aula aqui a gente vai estar abordando algumas estruturas moleculares e funcionais de membrana, começando pelas membranas plasmáticas, tá certo? O que é importante a gente salientar e saber, a princípio? Que todas as células elas têm ela tem um formato celular, né? Seja ele eucarioto ou procarioto, né? Todos eles têm essa semelhança em comum das suas estruturas, dependendo do tipo, que a gente vai estar abordando aqui as principais estruturas, né? Para você. Então, vamos lá. Citologia e membrana plasmática. A gente vai ficar por aqui, vai parar aqui nessa imagem, que a gente vai poder enxergar aqui o quê? Aqui é uma célula eucariota. A célula eucariota, ela é composta principalmente pelos ribossomos, núcleo, mitocôndria, citoesqueleto, aqui o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático rugoso e o liso, rugoso, esse que tem essas invaginações, e o liso, essas invaginações menores, tá? Aqui os perixomos, membrana plasmática, tá? Faz o envoltório, e os centríolos, essas partes menores, que estão dispostas aqui à esquerda, tá bom? Além do núcleo, nós temos nucléolos dentro do núcleo, tá bom? Isso dá uma estrutura celular de uma célula que é eucariota, certo? Beleza, mas qual a importância da membrana plasmática ou membrana celular, né? Vamos lá, primeiro item. Toda membrana plasmática tem uma responsabilidade de compartimentar, né, as celularidades. O que seria isso? Ele organiza as estruturas da célula em uma só molécula. Basicamente é composta por lipídios, carboidratos e porções variadas. Não é vista por um microscópio óptico, como uma hemácia, como uma célula vermelha, como uma célula do glóbulo branco. Esse tipo de membrana, ele não é visto por microscópio óptico, tá certo? Nessa imagem, você vê a estrutura de uma membrana. A membrana ela é composta, como eu já falei, por proteínas, carboidratos, lipídios, grande parte, né? Glicolipídios, tá bom? E glicoproteínas. O que dá estrutura? Para que servem esses canais proteicos? Para que servem essas proteínas, esses carboidratos, essa superfície? Tudo isso a gente vai ver nessa aula. Eu espero que vocês estejam interessados no assunto, pois é um assunto muito importante que vai servir de base para muitas outras disciplinas, tá bom? Bora lá. Aqui foi só uma foto que eu coloquei para vocês, vocês estarem dando uma olhadinha. Aqui são células. Aqui é uma célula do lado direito, esquerdo. Tá? É uma célula superficial, né? Do endotélio cervical, tá? Onde você vê a membrana, né? Maior aqui, o citoplasma da célula e o núcleo dentro. E aqui nós vemos células basais ou parabasais, que a gente chama, tá? Porque elas são já mais perto da base, tá? Da base que fica perto de tecidos, enfim, que faz essa fronteira. E o núcleo, ele se torna maior e a relação citoplasma e núcleo, ela é diferente. Porque, como vocês podem ver na outra foto, nós temos um citoplasma bem gigante e nessa aqui é diferente. Nós temos, além de um núcleo bem maior, citoplasma bem menor. Funções da membrana.
Perguntei para vocês ali. Tá, mas para que vai servir esses canais proteicos? Para que vai servir esses carboidratos, esses lipídios, a membrana? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui uma fotinha melhor. Bem, não. Vamos ver aqui. Vou voltar para essa. Aqui. Permeabilidade seletiva. O que seria isso? Digamos que você tem um canal iônico proteico naquela base de membrana, certo? Você tem aqui a base proteica, tá? De lipídios, todos aqueles compostos. Dentro, aqui no centro, nós temos lipídios. Fora, nós temos outros compostos, certo? Entre eles, nós temos canais proteicos. Esses canais proteicos permitem a entrada e a saída nos canais. Aqui é o canal. Digamos que aqui vem uma substância, uma proteína, uma enzima para entrar e sair dentro da membrana plasmática. Certo? Então, esses canais iônicos, né, eles possuem o que a gente chama de mecanismo de permeabilidade seletiva. Né? Uma vez que, quando nós temos esse transporte através desse canal, a gente chama de permeabilidade com gasto, com transporte passivo, pois não há gasto energético do canal iônico. Quando nós temos uma permeabilidade seletiva, é porque nós temos transporte de substância dentro da camada, dentro da molécula, sem precisar de canal iônico, tá certo? Então, controla a entrada e a saída de íons e moléculas e solutos, né? Impede que o intercâmbio indiscriminado dos componentes organelos entre si com outra célula. Foca no que eu falei. Tem um suporte físico, por quê? Para a atividade enzimática encontrada junto à membrana plasmática. A estrutura. Transporte de substâncias, como eu já falei, transportam em pequenas vesículas substâncias pelo citoplasma. Então, ele engloba a substância, faz o transporte por pequenas vesículas. Essas pequenas vesículas é o que a gente chama desse transporte. Ele usa algumas estruturas para fazer esse tipo de envolvimento. Tá bom? Esse envolvimento a gente chama aqui de endocitose, exocitose, tá? Que é o englobamento das partículas para incorporação ou segregação da célula. Ah, professor, mas o que quer dizer isso? Tá, nós temos uma molécula estranha, que é aquelas que o teu corpo não quer, que o corpo não está aceitando dentro da célula. Então, a gente vai lá por modos de exocitose, né, que ele incorpora e segrega a célula, tá bom? Como também endocitose. Ele incorpora, exocitose, segrega. Conhecimento e adesão celular, né? Ele tem esse processo de reconhecer, né, e promover a adesão entre as duas células. Ou seja, nós temos a membrana, elas se reconhecem e elas têm essa adesão entre as células, tá? Além de ter interação química também, né? Que é onde os receptores interagem, né, com a molécula que está fora. Pode ser um neurotransmissor para desencadear alguma atividade fisiológica, pode ser hormônios, podem ser fatores de crescimento, como hormônios mesmo, que eu já falei, e outros fatores químicos. Na membrana plasmática. A função principal dos lipídios na membrana plasmática é o quê? Estrutural. Porque você pode ver que em cima nós temos a cabeça, que é hidrofílica, e o corpo hidrofóbico. Em cima, nós temos uma molécula de fosfato,
Em cima nós temos a molécula de fosfato e o corpo lipídico, certo? Hidrofóbico. Por quê? Hidrofóbico. Tem fobia à água. Hidrofóbico. Certo? E hidrofílico tem afinidade à água. Por isso que a cabeça do fosfato ela fica para fora. Tá certo? Sabemos que o nosso corpo é composto basicamente de água. Então, se não fosse assim, a gente não teria como manter esse tipo de membrana no nosso organismo, certo? Mais uma vez. Aqui é uma bicamada lipídica, como eu já falei, que é a estrutura da molécula da célula, e faz essa conformação. Tá? Eles estão em constante movimentação e fazem vários tipos de rotação, só que as cabeças sempre para fora e a parte lipídica sempre para dentro. Aqui é um modelo mais amplo para vocês verem. Nós temos proteínas, nós temos glicoproteínas aqui de superfície. Como vocês podem ver aqui, nós temos os lipídios, né, e o corpo lipídico, tá bom? Que são proteínas transmembranares. Transmembranares, por quê? Atravessa a membrana, certo? Pessoal, é o seguinte, eu não vou estar me aprofundando muito no assunto pois é um assunto extremamente complexo e vocês têm que aprender o básico para a gente partir do pressuposto de que esse básico vai dar raízes para outros caminhos, beleza? As membranas, as proteínas, como eu já falei, elas são específicas, né? Elas podem ser transmembranares ou periféricas, ou seja, podem ser só de estar na superfície ou podem ser transmembranar, tá danado, viu? Tá bom? Como vocês podem ver, que é para proteína integral, né? Que são filamentos, que é complexos de moléculas de colesterolzinho ali, nós temos lipídios, carboidratos e etc. As proteínas integrais, elas estão firmemente associadas aos lipídios, elas estão fixadas. Correspondem a 70% das proteínas das membranas e atravessam completamente a camada bilipídica. Tá? Como vocês podem ver. Elas atravessam totalmente. Né? É uma proteína transmembrana. Aqui é uma proteína periférica. Né? Que ela pode ser externa ou interna, como eu já falei para vocês. A membrana se divide em camadas que podem ser separadas por criofratura e microscopia eletrônica. Aqui, superfície de membrana, proteína associada, grupo de carboidratos ligados a uma glicoproteína. Tá? Ok. As duas, isso aqui é importante, vocês podem anotar. As duas camadas lipídicas, fluidas e contínuas. É o formato dela. As cadeias polares e apolares são voltadas para o meio extra e intracelular, como eu já falei para vocês, tá? E, de fato, a estrutura funcional das membranas é essa, a estrutura, né, molecular é essa. Tá? Daí vocês vão fazer um breve resuminho no caderno de vocês,
sobre as principais estruturas moleculares de uma membrana, tá? Que vai ser basicamente essas aqui que vocês vão me dizer. Eu quero dessa aqui, tá? A membrana plasmática, tá bom? Aí vocês vão dizer algumas estruturas moleculares, o que tem, o que não tem, que são esses cidadãos aqui, ó. Bicamada lipídica, fosfolipídios, cabeça, cauda, citoplasma, proteína, essa funçãozinha aqui, tá? Não precisa me dizer para que serve, apenas colocar quais são as estruturas moleculares da membrana plasmática para mim, tá bom? Até a próxima aula, fiquem com Deus.